Todos os dias, o Brasil se move. Histórias cruzam cidades, destinos conectam negócios. E por trás de cada trajeto, existem pessoas que fazem tudo acontecer. Seja bem-vindo ao Vozes da Mobilidade. Bem-vindo ao mais um Vozes da Mobilidade. Hoje nós estamos com o André Garrido, nosso convidado, um head com mais de 15 anos de experiência em meios de pagamento, que veio e tem o propósito de transformar a mobilidade urbana através da tecnologia do meio de pagamento. Bem-vindo, André. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Vozes da Mobilidade, um projeto, um case bem legal e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, o André, como eu disse, ele tem mais de 15 anos de experiência de negócio e desenvolvimento de soluções digitais, né? Então a tecnologia está na veia, né? Já há mais de 15 anos. Atualmente ele é head de parcerias e negócios da Vaidbus, é uma startup que vem revolucionando a forma como as pessoas acessam o serviço de transporte público, permitindo recarga, compra de passagem e atendimento diretamente pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, a gente pode dizer que é um meio mais rápido e acessível hoje para a população brasileira. E ao longo da sua trajetória, liderou projetos nas áreas de meio de pagamento, para conectar a estratégia comercial, para experiência com inovação e menos fricção para o usuário, né, para que tenha uma jornada mais fluida. Então, nesta conversa com o Voz da Mobilidade, a gente vai falar sobre transformação digital e novas formas de comunicar e relacionar com os usuários. Obviamente, conectando meios de pagamento no meio. Então, André, para a gente começar o Voz da Mobilidade, eu queria que você contasse para a gente como é que começou essa relação sua no setor de transporte. É um setor bem nichado, né? Conta para a gente aí um pouquinho da sua iniciativa e como que começou isso. Cara, muito legal, é muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. A ideia é, quando a gente começou a minha jornada de mais de 15 anos, sempre olhando para meio de pagamento. Então, a gente sempre foi um fanático por experiência, a gente sempre foi um fanático por jornada de usuário. Em 2000 depois da pandemia, a gente percebeu que eu poderia ter um software altamente integrado com experiências de pagamento de um lado e aonde o usuário estava no outro, porque eu já tive uma experiência de vender uma startup para um grande varejista e a gente viu isso na prática. Então a gente entendeu que era um software altamente integrado com permitisse alto volume. E quando a gente olha no Brasil hoje, quem traz essa volumetria e recorrência é a mobilidade, é o transporte público. Então, de imediato, a gente entendeu que essa camada poderia ter uma oportunidade. Fizemos um estudo e entendemos que nós tínhamos, sim, tecnologia e, sim, condições de promover uma experiência que até então era super física. Fazer a recarga do cartão de transporte nas famosas bancas de jornais através dos POS. Então, dada a experiência que a gente teve, a gente entendeu que a gente conseguia agregar valor. E aí, em 2022, nasce a Vaidbus, com o estágio de promover a jornada de recarga do cartão de transporte através do WhatsApp com pagamento via Pix, que na época já tinha lançado. Então você viu um grande potencial aí, né? Acredito, no transporte público, no urbano, né? De trazer tecnologia e aliar essa tecnologia para o meio de pagamento, né? Para a gente poder ter uma menos fricção, quando a gente diz, num projeto de recarga ou no uso do WhatsApp ou no meio de pagamento, né? Então, hoje eu estou entendendo que você ajuda a conectar milhões de pessoas no transporte através do meio de pagamento, né? O que mais te motivou para levar esse desafio? Eu entendi que você viu uma lacuna, um potencial, mas deve ter tido algum desafiador. Você, como usuário, talvez percebeu isso? Conta um pouquinho para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu comecei a trabalhar muito cedo e desde cedo fui sempre usuário de transporte público. Então, sou da grande massa da população que pegava ônibus de madrugada, se deslocava em metrô, se deslocava em trem até o seu local de trabalho. E isso para mim sempre foi latente, né? Como fazer a experiência da recarga, a hora de chegar mais cedo no metrô para poder pegar uma fila no ônibus, etc. Então, a gente já trazia desde então o que seria melhor para a gente mesmo. A gente vivia isso na pele. Quando eu digo a gente, eu e o Fernando, meu sócio, a gente viveu isso no passado. E aí chega no momento que a gente entende, opa, eu consigo resolver isso com a tecnologia, eu consigo unir o útil com o agradável. A gente viu uma oportunidade muito legal e como bom startupeiro, se motivou a entrar nesse mundo novo que é a mobilidade.
Legal. Então, você pensou muito na experiência digital como usuário, né? Você passou muito, talvez pegou muita fila, né? Ficou esperando, às vezes o guichê estava fora do ar, ou as pessoas não conseguiam entender o que você precisava aqui naquele momento. Então, você adotou, viu aquela oportunidade, aquela lacuna de transformar o meio físico para o meio digital e conceder e dar acesso, né, às pessoas para poderem conectar, né, no transporte urbano, no público e como você melhora a jornada disso, né? E aí, quando você começou a pensar nisso, né? Eu sei que é um longo caminho árduo aí, né? Você vai me contar um pouquinho durante a nosso bate-papo aqui, mas você, no primeiro momento, você já conseguiu sentir alguma mudança, algum impacto nas pessoas que você estava atendendo, ou no impacto no dia a dia das pessoas? Você conseguiu já ver aquela luzinha no fim do tudo e falou assim, não, vale a pena seguir, vamos seguir, que tem sentido e tem fundamento o que a gente está fazendo? Ô, João, eu acho que assim, quando a gente olha um pouco do passado, a gente percebe o seguinte, né? Recarregar cartão de transporte sempre existiu. E hoje, em algumas praças mais, outras não, existem várias formas de as pessoas recarregarem os seus cartões. Então, a gente já desde imediato pensou em inovar. Então, a primeira condição que a gente queria trazer, o usuário de transporte público, ele não quer operar sistemas, ele não quer ter trabalho operacional, ele quer simplesmente recarregar. Então, a primeira premissa básica que a gente foi, né, trazer isso por um lugar onde o usuário já estava. E quando a gente fala de WhatsApp, a gente percebe que hoje as estatísticas mostram que 99% dos celulares do Brasil já tem o WhatsApp instalado. Assim, eu não conheço quem não tem. Esse 1% não conheço, deve de fato existir, enfim, aqueles celulares de menor tecnologia, mas eu não conheço. Então a gente percebeu o seguinte, que para a gente fazer algo que já existia, mas de uma forma diferente, a primeira condição era estar onde o usuário já está, sem nenhum tipo de fricção. E o WhatsApp proporciona isso, porque todo mundo sabe usar e navegar. Então acho que o impacto principal era, se eu estou onde o usuário já está, eu diminuo muito fricção, e aí eu consigo fazer uma inovação e automaticamente engajar e impactar positivamente a vida do usuário. Mas aí me conta, né? Você falou um dado importante, né? As pessoas não têm WhatsApp hoje no celular, mas as pessoas são muito ainda com receio, né? Por exemplo, poxa, eu vou colocar ali meus dados no cartão ou eu vou fazer um pagamento no Pix. Como é que você lidou aí com essa situação de insegurança, muitas vezes, né? Principalmente hoje em dia, que a gente vê muitos golpes, né? E muitos IAs transformando os golpes em quase que uma realidade, né? Como é que você virou a chave e fez as pessoas acreditarem, ou o poder público, o concedente, ou o próprio usuário mesmo acreditar que a tecnologia, através do meio de pagamento ali, você conseguiria solucionar um grande problema deles e eles acreditarem e confiarem na solução? Teve algum impacto aí no... Tem uma frase que a gente usa bastante, é que aquela história, né? Ser interessante e interessado, né? Como é que a gente deixava a nossa plataforma interessante para que o usuário, no ponto de vista de usabilidade, tivesse ali vontade, interesse, enxergasse o valor, mas obviamente sem perder qualidade e referência para o ente que está gerindo o transporte naquela cidade. Então, olhando pelo lado de dentro, a primeira condição básica que a gente percebeu, eu preciso usar a API oficial. Eu preciso estar robusto, eu preciso estar de um jeito correto para que eu consiga ter um volume, sustentação, tecnologia. Então, por exemplo, os números da Vaidbuzz hoje são todos verificados. É aquele tiquezinho azul que tem do lado. Então, já transparece uma segurança. A gente usa em 100% da nossa operação as APIs oficiais do WhatsApp. Então, isso também já traz uma robustez, uma qualidade para dentro da operação. E o outro ponto, a Vaidbuzz tem uma história muito legal que no final de 23, e lançamos isso em 2024, foi pioneira, foi a primeira empresa a trazer a experiência de pagamento dentro do WhatsApp Payments. Foi um projeto que nós co-criamos junto com o pessoal do WhatsApp e com o pessoal da Infobip, que é o broker que a gente utiliza hoje, e nessa cocriação saiu uma experiência de pagamento integrada dentro do WhatsApp. Então a gente percebeu que com isso eu levei na mão do usuário uma experiência, que era um número verificado, era um número, era uma jornada de pagamento que ele copiava a experiência do Pix dentro do próprio WhatsApp, dentro de um número que também, aí uma parceria que a gente tem com a própria empresa Win, com as cidades que nós operamos, que é a divulgação daquele número oficial,
Então a gente entendeu que todo esse ecossistema a gente conseguiu levar segurança para o usuário e não ele saber que é um canal oficial para poder fazer as recargas. Você tocou num ponto aí interessante também, que é a exigência, né? A gente cada vez mais tem grandes discussões, principalmente com os empresários do transporte público, né, sobre tarifa, que a tarifa hoje já não paga mais o negócio deles, né? Que depende muito ainda de subsídio, né? Que perderam parte, né, das pessoas para outros meios de transporte, né? E aí, sem a gente entrar aqui em quais meios de transporte, mas a gente percebe que o usuário está cada vez mais exigente, né? Que antes era meio impositivo, né? Você está aqui, seu vale transporte, você vai andar de ônibus e não tem muito o que fazer. Era compulsório, né? Hoje tem várias opções, né, para o meio de transporte. Então, se você não tratar o usuário do meio de transporte como um cliente, e dar soluções para eles que possam ajudá-lo ali a sempre estar presente dentro do transporte urbano, a gente acaba perdendo uma fatia. Então, você se considera parte importante disso, né? Nessa transformação de tratamento do usuário como cliente, como dando acesso para ele. Como é que você enxerga isso hoje numa visão do transporte urbano público, né? Como é que você volta esse passageiro para poder utilizar o ônibus, né? Dado que hoje a pessoa que utiliza o ônibus, a gente entende que é a que menos polui, né? Porque é um transporte coletivo, né? Não, fantástico. Inclusive, tem um slogan da Vaidbus. Quando a Vaidbus nasceu, acho que a primeira coisa que nasceu foi esse slogan, né? A viagem começa na compra. Por que que a gente percebeu que o usuário que tem uma experiência positiva no canal, ele gosta, e se gosta, ele volta, e se volta, vira hábito. Então, a primeira premissa básica que a gente colocou desde então é isso. Então, quando a gente olha todo o ecossistema da mobilidade, como você bem colocou, existe uma camada de conexão do usuário com o operador local daquela cidade. Então, qual é o nosso desafio, onde a gente tem aí o foco? É fazer essa conexão de um usuário com a mobilidade de um jeito digital, sem trazer nenhum tipo de fricção. E aí, voltando naquela discussão que eu falei, se eu já levo uma jornada conversacional para dentro da onde o usuário já está, a gente entende que a gente não leva problema porque o usuário sabe mexer no WhatsApp. Então, a gente consegue co-criar jornadas muito legais. Então, sim, a gente entende que a gente participa muito e agrega bastante o valor. Agora eu vou entrar num tema que você gosta. Bora. Meios de pagamento. Bora. A gente está falando muito sobre Pix, né, Open Finance, né, o Pix hoje é o queridinho, né, do Brasil de transferência de dinheiro entre contas, né? E a gente falou muito de jornada do passageiro. Você como especialista, agora eu queria que você me contasse um pouco como especialista em meios de pagamento, né? Como é que você enxerga isso? Qual que é a sua visão futuro, próxima, né? Pode ser curto, médio ou longo prazo, para o meio de pagamento para o transporte urbano? O que você acha que tem por vir aí? E você conceitualmente me contando aí como especialista do setor, o que você vê, o que você aprendeu e o que a gente tem ainda para aprender? Obrigado pelo título de especialista, né? A gente, de fato, é um apaixonado por experiências e quando a gente traz a visão do Pix para dentro da mobilidade, a gente percebeu que uniu o útil com o agradável. De fato, ela pegou super bem. Mas antes de ela ter pego na mobilidade, ela pegou no brasileiro. Então, o brasileiro trouxe o Pix como experiência de pagamento. Então, o ato de você fazer um débito de uma conta, acreditar na outra e ter ali uma experiência de retorno, que no nosso caso é o crédito no cartão de transporte, a gente já percebe já uma eficiência muito grande, porque a mobilidade é muito ágil. A gente tem experiências de pessoas que ficam no ponto de ônibus fazendo a recarga enquanto o ônibus está vindo e a gente percebe que essa experiência funciona e ele consegue embarcar na viagem que ele tem. Então, como é que a gente agrega nessa visão olhando para pagamento, né? A gente está olhando muito na camada de experiência. Então, o Pix, propriamente dito, ele já existe. Hoje, o Banco Central, muito feliz nessa criação, ele criou jornadas, opções. Então, hoje tem o famoso Pix, copia e cola, que a gente foi pioneiro em trazer isso dentro do WhatsApp. Então, lá em 2024, em Sorocaba, por exemplo, nasceu essa experiência que o usuário apertava um botãozinho para copiar, ele não copiava aquele texto todo, ia no banco dele e colava. Depois, mais para o final do ano, do começo de 2025 talvez, o Banco Central lançou a jornada com redirecionamento, que é dentro de uma tecnologia chamada ITP, Iniciador de Transação de Pagamento.
que é mais uma nomenclatura que mexe muito na jornada, mas também não deixa de ser Pix. E a Vaidbus foi pioneira mais uma vez, e é um projeto que a gente tem em piloto com o time da Meta. E agora, recentemente, a gente de novo proporcionou uma nova experiência para o usuário, que é o pagamento do mesmo Pix, usando também o ITP, Iniciador de Transação de Pagamento, só que agora com biometria facial. E é um projeto que a Vaidbus tem um piloto muito legal com a Visa Conecta, que é uma empresa da Visa que proporciona essa tecnologia dentro da integração. Então você percebe que é tudo Pix no final da linha, só que com experiências distintas, melhorando a experiência do usuário. Legal, então a gente pode dizer que essa facilidade de pagamento colabora para a gente trazer as pessoas novamente para o transporte urbano, para o transporte público. Eu gostei muito dessa notícia aí com a Visa da biometria. Conta mais aí para gente. Vamos lá. É assim, né? De novo, quando você percebe que a gente vai falar muito de experiência, porque a gente é um apaixonado nesse segmento. Quando a gente fala do ITP, Iniciador de Transação de Pagamento, é uma entidade regulada pelo Banco Central e a Visa Conecta faz esse papel dentro da experiência da Vaidbus, a gente conseguiu trazer isso dentro da jornada do WhatsApp. Então vamos pensar na seguinte forma, a gente até tem um slogan, a gente fala que na Vaidbus agora você paga com um sorriso. Obviamente que a gente entende que, tecnicamente falando, eu estou usando a biometria de bloqueio do meu celular. Então, se você tem um bloqueio por senha, por exemplo, ele vai usar a senha. Mas a grande maioria usa hoje a facial. E essa é a senha que vai tokenizar. Óbvio que no começo da jornada o usuário faz todo o seu cadastro. De novo, é uma jornada via Open Finance, então totalmente regulado pelo Banco Central. Mas depois que ele fez essa jornada e escolheu a biometria para pagamento, ele consegue fazer isso tudo dentro de uma jornada. E aí, se você pensar como que a gente colabora com essa experiência de trazer o usuário para dentro da mobilidade novamente, pensa o seguinte, hoje ele entra no WhatsApp numa conversa que ele não tem fricção. Ele digita o número do cartão de transporte dele, que eu guardo esse cartão para a próxima jornada, ele nem precisar digitar mais. Ele digita o valor que ele deseja recarregar. E depois ele tem a opção de fazer um pagamento com a facial, ou seja, se ele estiver se deslocando, nem o aplicativo do banco ele precisa abrir. A gente tem relatos de uma transação que ele faz em 40 segundos, 50 segundos, porque a gente conseguiu unir todo esse ecossistema. Então a gente entende que isso tem um valor bem legal agregado. Nossa, tem muito valor, né? Imagina você poder fazer uma recarga com um sorriso, né? É, muito legal, muito legal. E fora o que isso quer dizer na prática, né? Trazendo conveniência e comodidade. Então, ele faz isso com conveniência, ele entende que tem menos fricção, dói menos no processo do dia a dia dele. Então, isso traz um pouco de alento no seu dia a dia, que é corrido, e isso fica muito legal. E aí, o sorriso. E você pode contar pra gente se tem algum piloto em alguma cidade, alguém já está utilizando? Já podemos sim. É muito legal essa sua pergunta, porque além de ter um piloto efetivo, a gente tem uma parceria muito consolidada com as cidades que a gente já opera hoje e também com as cidades, com a Visa, né? Então, hoje a gente está partindo por um projeto. Hoje nós temos isso em piloto em 2 cidades, na cidade de Ribeirão Preto e na cidade de Sorocaba. A gente vai fazer agora um up de divulgação em mídia na cidade de Sorocaba em parceria com a Visa. Acabamos de ser aprovado, o pessoal da URBS aprovou. Então, é um lançamento que a gente vai fazer já nos próximos dias. E a gente entende que isso vai democratizar, vai levar mais essa informação para a população. Mas, sem dúvida, a gente já tem um rollout definido com a Visa, com o time da Visa Conecta, e de expandir isso para toda a praça da Vaidbus. Muito bom. E você tem uma projeção aí do que isso vai trazer de resultado talvez de números? A gente vai aumentar o número de recarga via WhatsApp, você vai trazer mais passageiros, você vai trazer mais usuários. Você já tem alguma ideia aí do... O que a gente percebe é o seguinte, hoje o WhatsApp nas cidades ele já tem números relevantes. De 3 a 6 meses do início da operação, ele já chega a ultrapassar volumes de 10 a 15% de participação do share da cidade. Então a gente já percebe que o WhatsApp ele se torna um canal relevante dentro da cidade. E a gente entende que com essas novas jornadas que vão entrar, esse share ele tem capacidade para aumentar, ou seja, no mínimo dobrar, chegando ali na casa de 30%, porque a gente sabe que tem outros meios de pagamento na cidade. Mas, sem dúvida, no próximo ano, existe uma estratégia da Vaidbus de potencializar as funções dentro do WhatsApp, tornando cada vez mais um canal oficial, mas também com outros serviços, e aí democratiza mais o acesso da mobilidade dentro do WhatsApp e automaticamente aumenta o acesso. Maravilha. Agora vamos falar de um tema aqui que está super relevante na moda, que é IA.
né? A IA está cada vez mais presente nos serviços digitais, está ajudando na digitalização. Como é que você acredita que a IA pode melhorar a experiência da mobilidade para o usuário? Somos um apaixonado por IA como bons caras de tecnologia, né? Em 2023, a IA, estava até assistindo um documentário recentemente, né? O GPT nasceu para o Brasil, né? Vamos pensar assim, no final de 22. E desde então ele ficou cada vez mais relevante, porém a gente sabe que inteligência artificial existe desde a década de 40, tá? Em 2026, perdão, 2025, a gente percebeu que a gente não podia estar de fora. E aí a Vai de Bus, cria a Vitória. Vitória é uma sigla. Vendas Inteligentes de Transporte, Organização de Reservas e Inteligência Artificial. Mais do que uma sigla, ela traz um propósito, um foco na nossa estrutura para ter um foco em IA, como estrutura, como atendimento, como performance. Então, hoje, diversos processos dentro da Vai de Bus já são orquestrados por IA. Alguns exemplos, por exemplo, em Guarulhos, hoje você entra no WhatsApp, faz uma pergunta para ele dizendo, por exemplo, qual é o endereço da Guarupás, por exemplo. E hoje, através da inteligência artificial, através da Vitória, através de uma FAQ fechada que a gente tem, eu consigo responder isso para o usuário. E aí, na prática, o usuário respondido, ele fica mais confortável, ele fica mais feliz e evita até uma ligação, um call center, uma eventual frustração que ele tenha depois. Então, somos apaixonados por IA e usamos muito. Então você melhorou a experiência do cliente mais uma vez. Exato. Né? Porque através do WhatsApp, com a ferramenta universal, podemos dizer assim, no Brasil, a pessoa poder fazer uma pergunta em áudio, né? Que você disse, né? Não é digitado, não, é áudio, né? Não, você trouxe até mais um tema legal para a gente poder Conta falar. aí. Um tema para a gente poder falar. O que a gente percebe? Tem um ponto interessante de a gente comentar aqui, né? A gente gosta muito de potencializar a experiência do usuário, mas a gente sempre se qualifica para isso. Então, hoje a Vai de Bus ela faz parte do hub de IA da Meta. Então, a gente está sempre atualizado, antenado e discutindo temas e, por isso, nos permite ser vanguarda dentro da nossa operação. Então, no ponto que você falou, hoje você já responde um usuário pelo WhatsApp, essa resposta pode acontecer por áudio. O Brasil hoje, se comparado com o resto do mundo, isso o WhatsApp falando, tem uma estatística que diz que o brasileiro manda 4 vezes mais áudio que o resto do mundo. Então, volta na questão anterior, experiência. Então, se o brasileiro gosta de mandar áudio e eu preciso melhorar essa experiência, eu preciso trazer o áudio. Então, hoje, a nossa IA, a Vitória, interpreta um áudio recebido pelo usuário, ele descreve e interpreta aquele pedido que aconteceu pelo áudio e responde para ele. E ele pode responder por áudio, do mesmo jeito que ele pode responder por texto. E uma coisa muito legal, a gente está em algumas cidades, que são cidades turísticas ou cidades que têm pessoas de outros países visitando. Então, hoje você, inclusive, consegue fazer uma pergunta em outras línguas, em inglês, por exemplo, espanhol, por exemplo, e ter essa resposta. Porque a gente sabe que em algumas cidades, muito mais do que as outras, Guarulhos, por exemplo, um aeroporto internacional, Verdade. pode acontecer de ter ali um estrangeiro tendo essa necessidade e a gente consegue democratizar cada vez mais a mobilidade. Muito bom. Então, a gente se acredita muito, é óbvio, né? Que é uma pergunta já tem a resposta, né? Mas que o WhatsApp ele está cada vez mais presente e ele com serviços fornecidos e oferecidos ali dentro do WhatsApp, né? A gente pode dizer que é um dos grandes futuros da mobilidade, né? Para a entrega de experiência e jornada para o nosso passageiro e dentro do WhatsApp, né? O brasileiro hoje ele é cada vez mais conversacional. Né? Hoje você não quer mais operar sistemas, você quer conversar com sistemas. Eu vi uma matéria recentemente da Magazine Luiza, que antigamente a experiência de compra fazia uma sessão de, por exemplo, eu para comprar um tênis, eu entrava na seção masculino, esporte, escolhia tênis de corrida, para depois escolher meu número, para depois poder ver as opções. E hoje não, hoje você fala assim, eu quero um tênis de corrida, e a jornada já te manda as opções que você tem. Então a gente percebe que o hábito do brasileiro é totalmente conversacional. E quando a gente conecta com o WhatsApp, que é a ferramenta principal conversacional hoje do brasileiro, a gente entende que sim, esse é um canal. E a Vai de Bus tem esse propósito, esse desafio de fazer essa conexão da mobilidade do usuário, das jornadas, dentro de um canal aonde o usuário já está. Agora nós vamos falar sobre um tema de geração de dados. Data Lake, geração de dados, a gente pode falar o nome que quiser aqui, Big Data, né? O que você acredita e acha
né, com a geração de dados dessas jornadas digitais, vão ajudar os operadores, vão ajudar as empresas a melhorar a experiência do cliente? E como que você vê isso? Como que você enxerga? Porque não adianta você ter dado e não poder fazer nada com ele, ou você ter o dado e não tomar nenhuma ação em relação a ele. Comenta aí, conta um pouco pra gente desses dados gerados, se você quiser dar exemplos, pode dar exemplos da cidade, case de sucesso. Maravilha. Bom, acho que um ponto importante, né? A gente leva, obviamente, isso super a sério e toda a jornada da VideBuzz é regrada pela LGPD e todos os usuários se aplicam ali o seu respectivo opt-in pela jornada, tá? E a gente percebe o seguinte, que a experiência... Hoje, por exemplo, um dado. 30% das transações da VideBuzz hoje são fora do horário comercial, ou seja, depois das 8 da noite e antes das 5 da manhã. Então, a gente percebe o seguinte, de novo, voltando para a experiência, né? Um usuário que chegou em casa ou um usuário que saiu logo cedo e ele esquece, por exemplo, que ele precisa fazer recarga, ele vai lá e faz a recarga na comodidade do WhatsApp. Isso é um dado, porque quer dizer o seguinte, que ele se programa fazendo no dia anterior, por exemplo, ou ele não se programa fazendo na hora que ele está saindo de casa. Então, isso já traz, a gente entende que isso já traz um dado, efetivamente. Outro dado que é interessante, ticket médio. Se você está fazendo uma recarga para a semana, por exemplo, você está fazendo uma recarga para o dia ou para o mês. Alguns dados mostram para a gente que, numa média, o usuário faz 3 recargas por mês. Porém, a gente sabe que é uma média, né? Na prática, existem diversos usuários que fazem 2 transações por dia. Dependendo do perfil dele, é um microempreendedor que saiu para ganhar o do dia para ele, depois ele precisa para poder fazer a recarga. Então, todas essas informações hoje dentro do WhatsApp permitem sim ser coletados e cruzado com as informações da mobilidade para a gente entender perfil de uso, usabilidade. Existem casos de usuários que fazem o mesmo número de telefone, faz recarga em 3 cartões distintos, que pode ser ali um pai de família fazendo para o filho, para a esposa, por exemplo, ou até mesmo fazendo para micro funcionários, né? Funcionários de microempresas. Então, a gente percebe que existem, sim, diversos dados. E tudo isso agregado com o ecossistema da mobilidade, a gente enxerga, assim, que tem muito valor. A gente pode linkar isso lá com o começo da nossa conversa, foi como a gente trazer o usuário para o transporte novamente. Então, você me disse aí um dado super importante, né? Das pessoas poderem fazer a recarga fora do horário de trabalho. Você está lá sentado no seu, assistindo o Jogo do Brasil e fala assim, puxa, amanhã eu preciso ir para tal lugar e eu não tenho crédito para fazer. Então, essa acessibilidade, vamos dizer, para todas as pessoas poderem fazer a recarga no horário que elas quiserem e na hora que elas fizerem e no valor, né, que eles decidirem fazer naquele momento, linka um pouco com o que a gente falou de trazer o usuário novamente para o transporte urbano, para o transporte público. Você acha que tem uma correlação aí? Eu acredito muito, porque a gente percebe casos que, por exemplo, ao invés de ele ter obrigatoriamente de comprar a passagem dele para o mês todo, ele sabe que ele pode fracionar e ele não precisa ficar descapitalizado. E se precisar para um gás de cozinha, por exemplo, ele tem, ele sabe, faz aquela recarga de 2, 3 dias, sabendo que pode completar um mês, por exemplo, e ele sabe que ali tem um acesso fácil para ele fazer depois, quando ele poder e precisar. Então, a gente entende que tudo isso, e dentro de uma ferramenta que está na usabilidade dele, que não compete dentro do celular dele, com foto do filho, porque o WhatsApp ele não vai desinstalar efetivamente, então a gente enxerga que muito, agrega muito na operação. Maravilha. Bom, e hoje tem alguma inovação que você vê que você não acreditava, né? A gente falava muito que, eu lembro quando eu era mais jovem, adolescente, né? Meu pai falava assim, quando você tirar a carteira já vai ter carro que vai voar, né? E até hoje não até hoje não tem tanta realidade assim, não tem tanto carro que voa, né? Tem alguma inovação que você via, falou, não, isso aqui é para que 10, 15 anos e hoje está aqui acontecendo agora, nesse momento? Eu acredito muito que a IA acelerou alguns anos de experiência, né? Acho que assim, tem 2 grandes ondas, né? Se a gente olhar a pandemia, digitalizou muito a experiência das pessoas, bancarizou muitas pessoas, e agora com o advento da IA, digitalizou muito mais ainda as experiências e acelerou muita tecnologia. Então a gente vê no mercado aí, no geral, muita startup, muita gente usando sua respectiva IA para responder suas perguntas efetivamente, e dentro da nossa operação, com a Vitória, a gente conseguiu acelerar bastante. Então, desde integrações com experiências ou até mesmo operações. Então, hoje você já conseguir fazer um cadastro
de um estudante, por exemplo, uma jornada de cadastro de estudante dentro do WhatsApp. Isso, na prática, reduziu atendimento nas operações e até mesmo reduziu deslocamento dos estudantes para ir até uma loja para poder fazer o cadastro. A experiência de pagamento por biometria facial também foi bastante acelerada, eu entendo, dentro dessa operação. E, sem dúvida, a próxima onda que vai ter, que a VideBuzz já está fazendo parte dessa inovação, são os agentes commerce. Hoje, quando a gente olha de agentes, né, o desenvolvimento de agentes, basicamente a gente tem dois, né? O de intenção e o de pagamento. Hoje, a VideBuzz já orquestra com a Vitória o de intenção e tem feito toda a estrutura para de pagamento. Então, hoje você vai conseguir, por exemplo, fazer uma espécie de agendamento de quando você quer fazer uma recarga e ser lembrado pela experiência, pela VideBuzz, pelo WhatsApp, sabendo se você quer fazer a sua recarga, aquela que você pré-agendou comigo, quero, de R$ 20, quero, e já receber ali o Pix, seja no modelo copia e cola, seja por biometria facial, e o usuário fazer ali o pagamento. Então, tudo isso orquestrado por IA, com base nos agentes. Então, acredito que é bastante onda e a VideBuzz já faz parte disso. Facilidade, né? Total. Mas agora me conta da experiência dos estudantes aí, eu fiquei interessado. Eu acho que legal trazer para os nossos ouvintes do Voz da Mobilidade, né, esse avanço tecnológico de você poder fazer cadastro de estudante pelo WhatsApp ou por alguma ferramenta. Conta mais aí. Faz parte da nossa estratégia. A gente entende que, apesar de já ter resolvido todas as dores de pagamento para a recarga do cartão de transporte, a gente sabe que o usuário de transporte ele tem outras necessidades, principalmente quando a gente está conectado nas cidades efetivamente. E todo começo do ano, as cidades têm ali a necessidade de cadastro ou recadastro de estudante, e a gente conseguiu desenvolver em Guarulhos, já está ativo. Fizeram-se diversas transações, eu não tenho os números tão atualizados assim, mas já teve vários usuários que fizeram. Então, o usuário de estudante falando, ele entra, ele diz se ele é escola municipal, ou estadual, ou particular, segue uma jornada de cadastro, faz todo o processo de mandar a documentação que precisa, e tem um ponto muito legal, que a gente integrou dentro da jornada, aquela palavrinha difícil, documentoscopia, que é a validação do documento. Então, quando ele manda uma foto de um RG, por exemplo, ou de uma CNH, por exemplo, eu consigo identificar se aquele documento é válido, se é um documento verdadeiro. Isso é muito legal porque, além da experiência ter ficado positiva para o usuário, quando chega lá na cidade, o operador vai ter a validação, que ele não só está recebendo uma cópia de um documento, mas está recebendo com uma validação que é um documento válido dentro da operação. E aí é a próxima onda que a gente está falando agora, trazer mais serviços da mobilidade para dentro do WhatsApp. Compliance, né? 100%. Compliance, 100%. 100%. Né? Você poder validar o documento e o operador ter certeza de que o operador e o poder concedente ter certeza de que o que você está transportando é realmente quem tem direito àquele serviço social, aquela tarifa social, né? Credibilidade e confiança é um negócio que a gente não abre mão disso, e apesar da experiência digital, a gente não poderia deixar isso de fora. Então, a gente montou uma jornada com toda essa tecnologia para poder ser efetiva para o usuário. Agora nós vamos falar de um assunto que você gosta, que é parcerias. Você é o head de parcerias da VideBuzz. Né? Como é que você acredita que a parcerias entre empresas, poder público, ou empresas de transporte e empresas de bilhetagem, por exemplo, como a Empresa 1, acelera a inovação? Cara, de fato, eu sou apaixonado por parceria, porque eu acho que quando a gente consegue conectar todo o ecossistema dentro da operação, ou até mesmo agregar o ecossistema dentro da operação, a gente enxerga muito valor. Eu falei no começo, né, interessante e interessado. No começo, quando a gente nasceu, a gente percebeu era o seguinte, né, como é que eu vou fazer um usuário vir para a VideBuzz ou querer usar o WhatsApp dentro das oportunidades ou das ofertas que o próprio mercado oferece. E aí a parceria começa daí. O primeiro ponto que a gente começa, quando a gente fala dentro do ecossistema, as cidades. Então, as cidades embarcam nessa parceria com a gente, trazendo primeiro a validação, que é um número oficial. Então, traz aquela questão da segurança para o usuário. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, elas entenderem que vai ao encontro da digitalização da experiência do usuário, que pode trazer até mesmo reduções de custos operacionais para a cidade, ok? E o terceiro, de fato, as divulgações. Dentro dessa parceria que eu comentei no Avisa, por exemplo, a gente vai fazer um projeto agora de divulgação muito massivo lá em Sorocaba, e isso se dá o fruto da parceria. Parceria com a Empresa 1, por exemplo, ela é uma condição sine qua non para o negócio funcionar. Porque quando eu trago uma experiência dentro do WhatsApp e eu digito um número de cartão, eu preciso saber que aquele cartão é válido.
eu preciso saber quais são as regras daquele cartão. Porque sem isso eu não consigo fazer a minha próxima step dentro da operação, que é a recarga do usuário. Eu não sei dizer seu valor. Então, quando a gente une essa parceria da cidade com a bilhetagem, a gente enxerga muito valor e até mesmo para a próxima onda, como eu comentei, que é a expansão de serviços. Então, nada adianta a gente ter uma oferta dentro do WhatsApp se eu não tenho a devida integração e a visão de futuro que a empresa 1 está trazendo para dentro do jogo para que a gente possa evoluir. E tem um terceiro step das parcerias aí, que a gente brinca que é que durante a viagem a vida continua, né? O usuário tem outras necessidades. E a gente criou um projeto chamado Vai de Vantagens, que nada mais é do que um clube de benefícios para o usuário da mobilidade, onde a gente concede, por exemplo, descontos que chegam até 60% em grandes redes farmacêuticas. Isso agrega muito valor e isso faz parte das parcerias. A gente enxergou nas regiões algumas operadoras nacionais, outras até mesmo regionais, que através dessa parceria, com o devido opt-in, com devida LGPD respeitada, o compartilhamento do dado. Então a pessoa chega na farmácia, diz que é uma usuária da VideBus, digita ou cita o CPF ali para o atendente do caixa e chega até 60% de desconto. Então a gente percebe que esse modelo de parcerias ele funciona no âmbito mais B2B, no âmbito tecnológico e até mesmo com empresas fora do ecossistema da mobilidade, como a rede farmacêutica, por exemplo. Conseguiu estender, né? Estender para, como você falou, para a jornada não ficar só ali na recarga, né? Ele ter outros benefícios que você pode levar para os usuários. Agora me conta do desafio, né? A gente falou muito de parceria com empresas privadas, né? Que detêm ali a bilhetagem, mas me conta um pouco o desafio, como é que é o poder concedente, como é que se você encontra alguma barreira quando você vai levar a sua solução para uma cidade, por exemplo. Eu vou dividir talvez em duas, né? Quando a gente fala de barreira tecnológica, eu não tenho, porque dentro das operações, a partir do momento que a gente já está homologado, a Sornada, a solução é altamente e operacionalmente escalável. Então, ela já estaria pronta. Trazendo para uma cidade que a gente já opera em conjunto, por exemplo, com a empresa 1, podemos dizer que a solução já está pronta. Basta uma personalização do número de telefone naquela cidade. Então, não existe nenhum tipo de barreira. Você, empresário que quer levar o WhatsApp para a sua cidade, tenha certeza que já está pronto. É uma questão de configuração e uma ativação de número dentro da jornada. Muito bom. Mas, obviamente, quando a gente entra no processo de credenciamento das cidades, a gente sabe que algumas entidades públicas, outras privadas, e tem um proforme que a gente precisa seguir por ali, mas a gente entende que é processo e aí é processo de ser realizado. Demora, mas vai. Muito bom. Então, assim, com tudo que a gente falou, acredita que, obviamente, está preparado para atender as necessidades das novas gerações, mas tem muita tecnologia, tem muita coisa ainda por vir, né? Então, quando a gente fala por vir, ou que você tem, se você puder contar aí o que você tem aí pela frente, né? O que você pensa no futuro da mobilidade, por exemplo? O que você imagina, né? Essa associação aí de meios de pagamento, né? A gente falou muito de Pix, falou muito de jornada, de cadastramento. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo, o Pix offline é uma realidade ou não? Conta aí pra gente quais são os desafios e o que você tem já no seu backlog aí para entregar. Eu acredito bastante que o futuro está cada vez mais digital e conversacional. Acho que essa é uma premissa super básica aí para a gente poder operar. Então, quando eu olho na vertical de meios de pagamento, né, o próprio Open Finance, em parcerias consolidadas que a gente tem com a própria Meta nas experiências de pagamento, ou até mesmo com a Visa Conecta, a gente percebe que a gente está com um bom respaldo para a gente poder trazer essas experiências. Tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, no Pix Offline, que você sabe que o usuário está ali entrando dentro do ônibus, que ele precisa fazer o pagamento e trazer jornadas, isso usando ali, por exemplo, o validador como check-in e check-out dentro da operação. Então, a gente enxerga, usando o Open Finance como base, diversas experiências que a gente tem já evoluído fortemente. Outro ponto, quando a gente fala de robustez tecnologia, a gente participa do Hub de IA da Meta, por exemplo, e a gente debate, a gente discute muito. A gente até brinca, o Fernando, meu sócio, diz que a VideBus de hoje só compete com a VideBus de ontem, pelo nicho, pelo foco que a gente tem. Então, a gente acredita bastante que a união de toda a tecnologia, de um lado, integrações com a empresa 1, por exemplo, trazendo toda essa robustez das funcionalidades, e de outro, a experiência de pagamento com a IA da VideBus no meio do caminho, orquestrando tudo isso, é um futuro muito promissor. Muito bom. Vi aí que você
fala com muita convicção aí da Vaidbus do passado, do presente e do futuro, né? Então, conta pra gente aí o que mais te orgulha aí que foi construído até agora. A gente percebe o seguinte, né, que o mercado de mobilidade é um mercado com muita maturidade, com muita gente séria, com alto volume. Então, quando a gente olha uma experiência da Vaidbus, quando a gente nasce em 2022, e hoje, podendo estar aqui fazendo esse podcast, trazendo casos e cases que a gente tem, então, de fato, me orgulha muito toda essa experiência vivida. E o que é muito legal, não só me orgulha do que vivi, mas me deixa super motivado por o que virá. E a tecnologia, quando a gente fala de IA, quando a gente fala de integrações com a empresa 1, toda a estrutura de API, por exemplo, assim, o futuro é muito promissor. E essa visão que a gente traz um pouco de amplitude, quando a gente falou, por exemplo, de convênios com farmácias, por exemplo, e aí a gente pode citar outras coisas que a gente tem trazido, por exemplo, telemedicina, porque, de novo, a gente coloca o usuário no centro, Sim. né? O usuário da mobilidade durante a viagem, a vida continua, então a gente fica super motivado aí com o futuro. Ó, que bom, a gente falou muito de jornada, né? A gente falou muito de tecnologia, de uma trajetória ali, uma jornada sem fricção, né? Então, acho que esse é um grande legado, né? Acredito muito que você trouxe e vai trazer mais, porque a gente tem muito mais inovação por vir aí para vocês trazerem, né? O setor de mobilidade urbana, né? Como a gente falou, o que a gente está fazendo aqui agora é um dos pontos mais importantes, que é comunicar. É a gente levar para os nossos usuários, para os nossos ouvintes, o que a gente está fazendo. Porque muitas vezes fica muito automático ali, né? Ele está ali, está conectado no WhatsApp, está colocando uma recarga, está fazendo uma recarga a hora que ele quer, no valor que ele quer. Você trouxe um ponto importante que a gente está trazendo agora, cadastro de estudante, né, para fazer dentro do WhatsApp, ou seja, imagina, você não tem que deslocar para um ponto físico específico fazer um cadastro, né, principalmente pela maioria das cidades, isso é um benefício, essa tarifa social, né, para o estudante. Então, pensando se a gente poderia dizer que esse legado, né, que você trouxe, ou que você vai trazer até agora, seria mudar a vida das pessoas, né, mudar a experiência das pessoas no transporte urbano. O que você acredita mais nisso, nesse legado, né? É muito legal, porque quando a gente olha de novo o hábito da pessoa, a gente sabe que hoje ela já pede comida de forma digital, ela tem vários acessos, ela conversa com a família de forma digital. Então, por que não ela conseguir fazer um cadastro do estudante, por exemplo, uma prova de vida, por exemplo, para um outro benefício de idoso, talvez, um serviço de recadastro, por exemplo, ter acesso a benefícios, por exemplo, dentro do mesmo ecossistema. Hoje a tecnologia permite muito isso. Então, a Vaidbus entende que quando ela une todo esse propósito, essa tecnologia, as integrações que a gente tem numa jornada conversacional, ou seja, a gente não muda o hábito da pessoa, a gente entrega muito valor para ela, ela acha isso interessante, ela gosta disso, e se ela gosta, vira hábito. E se vira hábito, ela leva para a vida, e isso é bem legal, e é isso que a gente acredita. Que bom. E se você pudesse deixar uma mensagem para os profissionais que querem inovar na mobilidade urbana, qual que seria a sua mensagem aqui hoje? Eu acho que a mensagem seria, a tecnologia está super aberta. Hoje a IA permite a gente sonhar, viver. Não se esqueçam do básico. Acho que a IA é muito legal, tem um futuro super promissor, mas sempre bom ter alguém atrás ali direcionando. É um bom desenvolvedor de prompt, te dá uma direção super legal. Então, sem esquecer de básicos, quando a gente fala de LGPD, por exemplo, então não esqueça dessa visão. E também não digitalize demais, porque a gente está falando de ser humano do lado. Então, a gente equaciona toda essa operação dentro de uma visão. Tecnologia, gente, porém com alta escala. Então, assim, inovem dentro da sua jornada, chamem a Vaidbus para permitir essa visão, que a gente já tem ideias e operando sobre isso. Participem dessa visão inovadora, porque o usuário, ele é digital, está cada vez mais conversacional, e quem não tiver essa visão, não levar essa experiência na ponta, vai acabar ficando um pouco para trás. Muito bom. Agora dá um recado para os nossos ouvintes do Voz da Mobilidade. Pessoal, acho que visões como essa, estrutura como essas, projeto como esse, traz um valor muito agregado para dessa visão. Obrigado mais uma vez pela participar, poder falar um pouquinho da Vaidbus, contar um pouquinho de visão de história. Porém, antes de tudo, a gente quer que esse universo funcione.
Quanto mais usuários tiverem de forma digital, mais vai fomentar a mobilidade, mais o usuário volta para o digital e esse é o nosso grande propósito no final. Conta aí, André, sobre o Vai Saúde, um pouquinho para os nossos ouvintes. Quando a gente percebe que o usuário, durante a viagem, a vida continua, a gente sabe que ele tem outras necessidades e a gente tem explorado novos caminhos, desde trazer ofertas, vantagens e benefícios para o usuário, como também trazer, por que não, novas fontes de receita para o ecossistema. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um produto chamado Vai de Saúde, que nada mais é do que uma oferta onde o usuário acaba tendo acesso à telemedicina, plano odontológico, na verdade, acesso a convênios médicos dentro da operação, e através de um preço super acessível, onde tem um valor ali em familiar, que na verdade não precisa ser família, pode ser 4 amigos, e aí o usuário consegue contratar dentro de uma jornada e é uma oferta exclusiva para quem contrata ou quem navega dentro do WhatsApp dessa operação. Mas mais do que o produto propriamente dito, é uma vertical que a gente está explorando para trazer vantagens e benefícios para o usuário da mobilidade. Que bom, muito bom. Pensar no cuidado com o usuário, né? Isso é super importante, né? Perfeito. Vida longa. Amém. E agora nós vamos falar um pouquinho de dor, né? Porque assim, a gente contou muita coisa boa e temos muitas coisas boas para contar, né? E para trazer aqui. Mas eu sei que todo dia você tem um caminho com espinhos, né? Então conta as dores da Vai de Bus, o que você passa no dia a dia, porque senão a gente fica parecendo que tudo são flores, tudo né? são flores, né? Tem os desafios, tem as dores também, né? Não vamos... Para não desencorajar, tá? Pelo contrário, para encorajar as pessoas a acreditarem na tecnologia e no avanço da tecnologia. Eu diria que talvez poderia dividir em 3, né? Acho que a primeira dor que a gente poderia ter é que o mercado hoje, você até citou em um determinado momento, né? Tem muitas fraudes que estão associadas ao WhatsApp. Então, como é que eu quebro essa história da fraude e trago o valor para dentro do WhatsApp? Então, essa acho que foi uma dor muito latente e está muito ligada à expansão, porque o usuário que não conhece essa operação vai falar assim, poxa, será que é verdade, por exemplo? Será que eu não estou entrando numa fria fazendo essa jornada? Então, uma das dores que consiste, e acredito que a gente vai viver ela durante um bom tempo, é de fato trazer esse valor agregado. Até porque hoje o que mais recebo de ligação é fraude, é golpe. Sem dúvida. Né? Então as pessoas precisam acreditar em que aquele contato, aquele telefone é realmente válido e é para fazer uma operação de recarga. E aí eu acho que você tocou num ponto importante que é comunicação. Né? Se a gente tiver uma comunicação bem clara e objetiva dentro da cidade, a gente pode quebrar essa barreira da fraude. Mas qual que é o seu segundo ponto? O segundo ponto, você acabou até associando já, é a divulgação. Porque quanto mais divulgado for, maior comodidade o usuário tem, porque ele passa a utilizar. Então, a gente tem feito ações digitais nas cidades, mas eu tenho cidades hoje, por exemplo, lá em Sorocaba, que a gente está fazendo uma atualização agora, que você vai ter folhas A3, A4, espalhadas dentro do terminal, com um número divulgando, inclusive dentro do próprio site da Urbis, você vê o número lá como um canal oficial. Então, quando a gente potencializa isso, é uma dor que lá no começo a gente acabava sofrendo a expansão desse negócio com essa divulgação. E a terceira dor, talvez seja uma grande importância, existe uma mítica em cima do WhatsApp, que o WhatsApp é caro, né? E a gente conseguiu criar essa equação para poder trazer comodidade. A gente já viu diversas conversas com empresários falando assim, poxa, eu tentei levar o WhatsApp para a minha cidade, mas era muito caro, porque a gente sabe que existem custos diretos. E essa é uma dor que a Vai de Bus conseguiu regularizar dentro da operação. Por tecnologia, por integração, por escala, por volumetria que a gente tem, fazendo uma oferta direta para o usuário. Então, eu diria que foram as 3 principais dores aí que a gente vive e convive todo dia. Que bom, então a gente dá mais acesso aos empresários para poderem contratar o WhatsApp para a cidade, que é uma ferramenta já quase que nativa, né, para os brasileiros e para os usuários do transporte público. Do mesmo jeito que o usuário de transporte não quer operar sistemas, o empresário também não quer ter problema, ele quer conforto e comodidade nesse canal também dentro da operação. Então a gente agrega muito valor, porque a gente faz uma oferta completa e pronta para o usuário. Então você dá acesso, opera e leva comodidade e segurança para a população e para as pessoas que utilizam o transporte. E nessa nova onda agora, trazendo serviços da bilhetagem, serviços da mobilidade para dentro do mesmo ecossistema, a gente acredita bastante que a gente vai dar mais
até redução estrutural ou até mesmo evolução, porque o mundo, de novo, é digital. Usando dados, Sem dúvida. né? Com coerência e com responsabilidade. 100%. Ô André, a gente falou muito de tecnologia, de jornada, mas vamos falar agora a linguagem das nossas pessoas que utilizam o transporte público. Por exemplo, ele tem o WhatsApp, né? E aí você já falou que o WhatsApp é quase que universal hoje no Brasil. Como é que funciona ali lá dentro, né, do WhatsApp? Ele tem um número, ele vai conectar, ele vai digitalizar, é simples, é fácil. Como é que essa pessoa utiliza ou faz uma recarga dentro do WhatsApp? Fala aí uma jornada simples ali para os nossos ouvintes poderem entender. Vamos trazer isso para a prática. Vamos lá. Você, usuário de transporte público, você começa a conversa com o Oi. Dentro desse Oi, se for a primeira vez da vida, você vai se cadastrar. Ou seja, você vai colocar o seu nome e vai seguir os seus dados cadastrais e confirmar. Tudo de uma forma simples e segura. Depois que você se cadastrou, você vai digitar o número de cartão de transporte que você tem e o valor que você deseja recarregar. Depois disso, vai vir para você uma experiência de pagamento, é o Pix, que pode ser o Pix copia e cola ou Pix por biometria, o famoso sorriso. Depois que você fizer o pagamento, basta você encostar o seu cartão em um dos validadores e pronto, o seu saldo vai estar disponível para você poder andar de ônibus. Na próxima vez, você já não precisa passar por esse processo de cadastro. Basta escolher o cartão que você já tem associado, digitar o valor que você quer recarregar, pagar na experiência copia e cola Pix ou através do Pix biometria e depois encostar o cartão no validador, que o seu saldo vai estar disponível também. Então você está me dizendo que para um usuário, né, poder fazer uma recarga, ele vai digitar um Oi, o nome dele, os dados do cartão e quanto ele quer recarregar. Simples assim. Simples como uma conversa em família. Basta um oi, você mandar um oi como você manda para o teu amigo, a conversa, a Vai de Buzz entra no processo, começa a te responder e seguir o fluxo que a gente comentou. E na segunda recarga não precisa fazer mais nada, só mandar um oi, um joinha. Você manda um oi ou um joinha, comece a conversa, inclusive pode mandar áudio no meio da jornada, como a gente já comentou aqui, digita apenas o valor que você quer, escolhe o cartão de transporte, digita o valor que deseja recarregar, seguir a experiência de pagamento e pronto. Maravilha, tá vendo? Para os nossos ouvintes da Voz da Mobilidade, é só mandar um joinha, um oi, tá pronto. Simples conversa. assim. Pague com um sorriso e segue a vida. E segue a vida e vai andar de ônibus. E vai de bus. Muito bem. Ô André, nosso operador já está operando na cidade, as pessoas já estão andando de ônibus. Vamos pensar do ponto de vista para o empresário, né? O que move ele a contratar a Vai de Bus? Né? Quais são os seus valores? O que você agrega para ele, já que ele tem um transporte público urbano já rodando com cartão, com recarga, em pontos físicos e etc. Me conta aí o que os nossos empresários que estão ouvindo Voz da Mobilidade ganhariam com a contratação da Vai de Bus. Vamos lá. Primeiro, o valor agregado que a gente traz para dentro da operação, eu diria que é a própria tecnologia. Hoje, a Vai de Bus já traz de um jeito conveniente para o operador do transporte da cidade toda a estrutura. Então, eu estou falando de um WhatsApp oficial, uma API oficial. Esse número é operado tecnicamente e gerencialmente pela Vai de Bus. Então, o operador de transporte não precisa se preocupar com isso. No ponto de vista gerencial, gestão, falando, a Vai de Bus também opera. Ela pode operar essa operação efetivamente falando. Ou seja, o usuário de transporte entrou no WhatsApp, fez a recarga propriamente dito e teve alguma necessidade de atendimento no meio do caminho, o usuário final, a Vai de Bus pode operacionalizar e efetivar o atendimento desse usuário também. Ou seja, a gente não quer trazer desconforto ou uma nova atividade para o operador. A gente já traz isso todo na nossa oferta de gestão dentro da Vai de Bus. Então, o usuário, o operador, para atender o seu usuário, ele vai dar ali a sua identidade visual, a gente vai personalizar um número com a cara, com o logo, para que tenha essa conexão. Ele pode fazer mídia, fazer divulgação regional, divulga esse número dentro da plataforma e pronto. Daí para frente, hoje a Vai de Bus operacionaliza essa gestão do usuário. Então, você está dizendo que a gente vai adicionar um novo serviço que vai contemplar todas as pessoas que usam o transporte público urbano. A gente vai dar acesso a eles para poder fazer uma recarga dentro do WhatsApp sem sobrecarregar o operador. Sem dúvida. E ele já nasce integrado, porque pela parceria que nós temos com a empresa 1, ou seja, tecnicamente a gente já está pronto. Então, a partir do momento que eu habilito o número, esse número já está integrado com a empresa 1, basta o usuário mandar um oi,
e seguir toda a jornada que a gente falou. Ou seja, é uma operação de valor agregado operacional. Ou seja, a Vai de Bus operacionaliza esse número, faz a gestão disso e não traz nenhum nível de desconforto e tem um modelo de negócio super robusto e objetivo e direcionado muito para recarga. Vai gostar. Nossa, que ótimo. Então, até eu quero contratar o Vai de Bus. Bora. Bora expandir. Bora lá.